Salomão, ele está falando uma palavra para a esposa, para a sua noiva. E nós temos que, como pregadores do Evangelho, como servos do Senhor, nós temos que viajar, porque noiva de Cristo somos nós. E eu imagino Salomão sendo usado para falar com a noiva que somos nós. E ele está falando bem assim, de um tempo ruim que estava acabando e começando um tempo novo. Aleluia. Sendo ministerialmente, pastor Elias e pastor Andressa, um tempo ruim está se findando, e está começando um tempo novo nessa noite, nesse lugar. Você que entrou nessa noite aqui, você pode ter passado tempos de chuvas fortes. Deu uma tempestade em Guapiara, eu liguei para o meu irmão em Apiaí e falei: deu tempestade aí? Ele falou: nem choveu. Deu tempestade em Capão? Caiu uma chuvinha. E lá em Guapiara tinha caixa d'água em cima de fio, irmão. Dá para você ter noção? Caiu árvores da praça em cima de carro. Minha esposa estava trabalhando em todos os caminhos que eu tentava buscar ela, estava impedido por árvores que caíram. Então, quando Salomão está falando de uma chuva, ele está falando de uma tempestade que foi ruim, porque nós vemos também na Bíblia falar sobre chuvas que vão vir, a chuva seródia, temporã, chuvas que são boas. Mas a chuva que Salomão está falando é de uma chuva que arruinou a sua plantação, de uma chuva que estragou a sua colheita, de uma chuva que estragou o seu casamento, que estragou a sua família, que estragou sua vida pessoal, financeira, espiritual, de uma vida que atrapalhou. Essa chuva veio para te arruinar. Aí você vê as árvores caídas, tudo acabado, é um cenário triste. Eu fui buscar minha esposa, eu fiquei preocupado, porque eu larguei o Abraão em casa, a chuva chovendo e vento, e fui com o Kemuelzinho buscar minha esposa. E no chegar no caminho, fechado de árvore caída, não dava para ir. Eu fui por outro canto, estava aquela alta tensão de 13 mil volts caída, tudo na estrada também. Daí eles falaram: você vai passar por aí, você é doido? Eu falei: não, já está desligado, porque já caiu tudo, impossível estar ligado, caído assim. Fui para outro canto, árvore caída, teve que descer por uma estradinha quase que não é movimentada, barro, o carro descendo de lado. Eu, Kemuel, falei: se não é parar aqui agora com essa chuva, como não fazer? Então essa chuva que Salomão está falando é de uma chuva de destruição, de uma chuva que atrapalhou a vida. E ele está falando com a noiva agora, e falando bem assim: calma, noiva, o vento cessou, a chuva que veio para atrapalhar está parando agora. Está chegando um tempo de cantar na tua vida hoje, um tempo de bonança, um tempo de alegria, um tempo de felicidade. O tempo velho está passando hoje, está chegando um ano novo aí, um ano da colheita, um ano de prosperidade, um ano que você pode reescrever a tua história. Aleluia, glória a Deus. Aí ele continua falando que agora chegou a primavera. Quantos de nós passamos estações do ano na nossa vida, irmão? A Bíblia nunca mente, nunca falha no que fala. Passamos por problemas, dificuldade. O pastor Elias acompanhou, e as pessoas falam assim: como que o Germano aguentou tudo isso? Morre minha mãe, morre minha filha, morre meu irmão, morre meu pai. Há 3, 4 meses atrás perdi meu pai. E as pessoas falam: como que ele aguenta? Comprei um carro, o carro estragou o motor, perdi 20 mil reais no carro. Por que a gente não se abala com as coisas dessa terra? Porque nós estamos mais ligados lá do que ligados aqui. Quanto mais você estiver ligado lá, mais as coisas de aqui não vão te abalar. O problema é que nós estamos ligados aqui, daí vem o quê? Crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Eu estou ligado aqui, não estou ligado lá. Porque se nós estamos ligados lá, nós não vamos se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a quem?
a Deus. É Ele que tem cuidado de você. Se até hoje não faltou nada na tua casa, não é amanhã que vai faltar. Se Deus tem cuidado de você até aqui, não é amanhã que Ele vai parar de cuidar. Deus te trouxe aqui hoje para te falar: joga o remédio fora, joga tudo fora, confia somente em Deus, porque do jeito que eu tenho cuidado, eu vou continuar cuidando. Não se preocupe com amanhã, que o amanhã eu estou escrevendo para você. Aleluia, glória a Deus. Jesus amado, irmão. E Salomão está sendo usado por Deus hoje para falar com você que o tempo da dificuldade está acabando agora, irmão. Amém, igreja? O tempo da dificuldade acaba hoje. Amém? Eu tenho um amigo meu que faz hora que a gente não se encontra, o pastor Juliano. É tipo um indião, ele bem grandão, tem uns 2 metros e pouco de altura. E ele falava bem assim: se alguém profetizar para mim que a bênção vai chegar, você não sabe o que eu faço, pastor Germano. O que você faz, Juliano? Eu chego em casa, abro janela, abro porta e fico esperando chegar, porque eu já acredito que Deus está mandando. O problema é que nós recebemos uma palavra profética e passa 2 dias nós estamos: pastor, ora por mim, pastor. Eu estou precisando de oração, pastor. Mas é a palavra profética que Deus já falou, não foi o pastor Elias. Foi Deus que falou com você ontem, e Deus está confirmando hoje: eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história, eu sou o Deus que estou contigo, e vou estar contigo todos os dias da tua vida. O tempo da dificuldade está acabando. O tempo da dificuldade está acabando hoje. E quando fala de florescer, é algo que você nunca viu, Elias. Se você vê um brotinho de rosa, pode ter um monte de rosa na roseira. Às vezes nasce uma branca no meio das rosas. Então você não sabe o que vai surgir depois da primavera. O que Deus está falando para você é que no meio desse fruto, às vezes você plantou com tristeza, a Bíblia fala: vai colher com alegria os feixes. E essa rosa vai florescer no teu jardim. Essa rosa vai florescer assim, com uma surpresa que você nem sabe como que vai sair a flor. Ou seja, Salomão está falando: é tempo da primavera. Como vai ser eu não sei. Sei que é bonito. Sei que a primavera é bonita, irmão. Eu sei que aonde você vai tem flor, aonde você vai o sol está vindo, dá uma chuva, faz o orvalho, e vem aquele sol para acabar de pôr a fotossíntese, para que a flor floresça, e você entenda que o tempo de cantar chegou hoje na tua casa. Se eu fosse você, irmão, já estava correndo lá fora, voltando, correndo para dentro e acreditando. Não adianta nada nós falar em língua, falar espiritualmente profecias, se nós não acreditarmos. Acreditar, sempre o pastor Lua falava assim, né? Acreditar vale mais do que sentir. É copiada essa palavra, foi de um pastor, mas é tudo a ver, irmão. Às vezes você não acredita e quer sentir a presença. Não adianta nós sentir a presença exterior e não levar o Deus interior com nós. É você saber que amanhã, se faltar leite na minha casa para as crianças, a hora que eu abrir a torneira da minha casa, vai sair leite para eles beber da torneira. É o mesmo Deus que fez brotar água da rocha com Moisés. É o mesmo Deus que está falando contigo nessa noite aqui. É o mesmo Deus. Ele não muda, Ele é imutável, Ele não mudou. E Deus está falando conosco nessa noite em todas as áreas da nossa vida, irmão. Você tem que florescer novamente. Quantos de nós profetizavam e não profetiza mais? Ao invés de levar uma palavra, está precisando de uma palavra. Os crentes hoje estão sendo empurrados a uma adoração, como se fosse um circo. Levante a tua mão para adorar, abaixa a mão agora, levante de novo, coloque de pé, erga o pé para cima, abaixa o pé agora, despreguice. Você está cansado? Não está. Você veio para adorar ou não? A adoração nunca foi assim.
Pastor Elias acompanhou a gente de muito tempo aqui, ministrava louvor na Catedral do Louvor, na Igreja Batista aqui há quantos anos atrás, não, Eli? Nós fazíamos os cultos de adoração em todas as igrejas. Um dia era na igreja do Elias, outro dia na outra igreja, unido, as igrejas tudo unido para adorar, irmão. Segunda-feira na igreja do tal fulano, no outro dia era na igreja do cicrano. Apagava a luz, começava o louvor, não importa quem estava cantando, você foi para adorar o Senhor. Hoje as pessoas têm que ser movidas à adoração, as pessoas têm que ser levadas a adorar. Sabe o que é ser levado a adorar, irmão? Pegar para o braço e levar a pessoa, vem aqui, por aqui, ó, venha por cá, venha ali, vire aqui. Sabe o que é isso? Você não tem domínio no que você está fazendo, as pessoas têm que levar você. Mas quando nós viemos à casa do Senhor para adorar, não importa quem canta, irmão. Se eles falam ali na igreja que eu congrego, adore ao Senhor só a igreja agora, a turma até olha para mim, porque eu canto mais alto do que a pessoa está cantando no microfone, porque eu não fui para cantar no microfone, eu fui para adorar a Deus. Então não importa se eu estou lá embaixo, eu estou com o microfone na mão, eu vim para adorar a Deus, porque eu sei que sempre Deus vai me surpreender. Se eu fosse pensar, irmão, nas dificuldades da vida, Deus nos impulsiona a viver um tempo melhor. Você sabia que se fosse pela sua escolha, você não saía do comodismo? Amém, irmão? Elias foi levado ao rio Querite, e a Bíblia diz que Elias foi lá, os corvos alimentavam ele lá. Amém, irmão? Está ouvindo bem aí atrás, irmão? Amém, irmã? Está ouvindo aí? Os corvos alimentavam Elias no rio Querite. O que aconteceu? Chegou um dia que Deus falou bem assim: esse cara nunca mais vai sair daí, bebendo água, comendo, os corvos alimentando ele. Sabe o que ele vai fazer? Deitar ali e vai ficar ali. Aí sabe o que Deus faz? Corta tudo que é provisão para nós, provisório, para colocar o que é eterno. Às vezes você perdeu uma porta de emprego, você fala: meu Deus, eu não podia perder. Você teve que perder, porque senão você não ia enxergar o que Deus tinha de melhor para você. Deus fecha uma porta para abrir 7, e você não entende. Eu falei para minha esposa: amor, se nós não entender, Deus vai pegar nós por colarinho e jogar nós em outro lugar. Nós temos que entender. Se nós falamos que ouvimos a palavra de Deus e não entendemos o que Ele quer, nós somos cegos e surdos e mudos, não entendemos o que Ele quer. E Deus estava nos direcionando a um novo tempo. E sabe o que nós fazia? Está cômodo aqui, eu vou ficar do jeito que eu quero. Está cômodo no trabalho, está cômodo na igreja que você está cômodo no trabalho, no dinheiro que você está ganhando. Você sabia que uma vez eu fui fazer um casamento e falei: vocês têm que casar. Se vocês não casar, você não tem a bênção de Deus. A mulher com o rapaz falou: se nós casar, nós perdemos a aposentadoria. Ah, é? Nós não pode casar, porque se não é casar, nós perde o dinheiro. Então quem que sustenta eles? O governo, não é Deus, irmão. Aonde está pegado o teu coração, aí está a sua riqueza. Aonde está a sua riqueza? Aonde está o teu coração? O seu coração está totalmente em Deus nessa noite, irmão? O seu coração está crendo totalmente no que Ele pode fazer? Eu fui diagnosticado, eu fui passar no médico, e o médico falou assim, médico amigo meu, que é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo: Germano, você toma esse remédio por tantos dias, assim, assim, assado. Peguei a receita e fui no postinho lá, onde pega o remédio, na farmacinha pública. Cheguei lá, conhece eu também: ô Germanão, daí como é que você está? Bom, eu vim pegar esse remédio aqui. Olha, tem esse remédio, mas para quem quer? Falei: para mim. Não é possível. Para você? Falei: para mim. O doutor fulano de tal receitou o remédio para mim. O remédio é para você mesmo. Você está brincadeira, para de brincar, rapaz. É para sua filha, para quem quer? Falei: não, para mim. Esse remédio é o remédio mais forte para depressão que tem, João. Foi bom você avisar então. Por quê? Porque eu não vou tomar. Não tome mesmo, você vai viciar, assim, se assado. Fui embora, fiquei sabendo o que eu tinha, joguei o remédio na casa, nunca tomei esse remédio, irmão. Porque você sabendo o que é, você vai levar a sua causa ao Senhor, irmão. Ah, mas é fácil você falar porque você não tem. Eu tive depressão,
crise de ansiedade, até hoje vem arrepio na cabeça, vontade de desanimar. Sabe o que eu falo? O Senhor é o Deus da minha vida, não deixa eu desfalecer, não deixa eu parar, faça com que eu prossiga, faça com que eu continue, faça com que eu vá para frente. Eu acordava de manhã, minha esposa falava bem assim: você está desanimado? Parece que as coisas não têm sentido para você. Eu falei: ó, amor, tanto faz eu estar vivo, como eu entrar dentro de um buraco e morrer. Para mim, tanto faz. Perdi minha filha, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu pai. Só falta eu morrer mesmo. Mas você vai deixar nós com as crianças. Sabe o que é um sentimento tipo: ficar vivo, ficar morto, tanto faz. Então quem está falando para você é que é uma pessoa que está vivendo isso. E sabe como que eu vivo? Todo dia de manhã eu falo: obrigado, Senhor, porque eu levantei de manhã. Obrigado, Senhor, porque teve alguém que não pôde sair do hospital e eu estou aqui, sentado no hospital, eu estou de pé, eu estou aqui, eu estou indo trabalhar. Deus abriu uma porta de emprego para mim, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado da sua casa também. Deus me trouxe aqui hoje para expulsar esse espírito de depressão, ansiedade da tua vida. Você vai embora diferente, o ânimo vai voltar, o cântico vai voltar na tua boca hoje. Meu Deus do céu. É necessário contar todas essas histórias? É necessário. Deus está falando com pessoas aqui, irmão. Eu não tenho dúvida. Eu vim lá de Apiaí, passei por Guapiara, entrei dentro da roupa e estou aqui, irmão. O meu filho falou bem assim: pai, você nem o paletó não pôs. Acostumado, veio de paletó. Eu falei: hoje não tem paletó, não tem nada, filho. É só o Espírito Santo e nós mesmo lá. Paletó não vai pregar hoje, é eu mesmo. Nós não entendemos os planos do Senhor. O Senhor tem trabalhado no íntimo, no profundo e no escondido seu. Às vezes você vai ser curado dessa ansiedade, dessa depressão. Sabe por quê? Para você entender o que é isso, para ajudar alguém que tem. Você não entende. Aí a pessoa reclama: eu estou com isso. Eu falo: já tive. Ah, mas você... Não estou falando não, porque às vezes você fala bem assim: o problema do outro é frescura. Por quê? Porque você não está sentindo, então é frescura. Não é frescura, irmão, porque eu passo por isso todos os dias. Sabe o que é olhar a sua foto da sua filha de 14 anos de idade? O Elias conviveu com nós ali em casa há muito tempo, comendo junto com a minha filha, e você olhar uma foto e dar vontade de desanimar, irmão. É você olhar um filho seu e falar: não está mais aqui. É fácil, irmão? Uma criança que cresceu desde pequenininho, morre e vive, morre e vive, morre e vive. Deus vai fazer milagre, vai ser pregador do evangelho, profeta, profetizaram, e de repente você acha ela morta com infarto fulminante, e morta, morreu. Acabou ali todos os planos. O plano do Senhor é aqui com você, irmão? É lá. E aqui eu estou sendo treinado para ir morar lá. Aleluia. Salomão está falando que aparecem as flores agora. Eu falo que na igreja, pastor Elias, você vai ver muito isso aqui. É normal isso. Faz muito tempo que eu estou em igreja, eu sei. No verão aparecem os turistas na fé. Não é no verão que você vai para a praia, irmão? Amém? Você está entendendo? Aí no verão aparece o guarda-sol, com as coisas aradinhas. Pastor Elias, agora eu vim para ficar. Passa 6 meses, o turista vai embora de novo, porque acabou a temporada de igreja, irmão. E Deus quer ver você com fé na hora da luta, com fé na hora da dificuldade, mas com fé quando tudo está bem também. Porque tem um costume aí que a turma fala bem assim: é fácil adorar a Deus estando tudo bem. Mentira, é difícil adorar a Deus estando tudo bem, Elias. É só Deus dar um carro bom, uma vida boa, um salário melhor, você está tudo bem. Você fala bem assim: quer saber de uma coisa? Nunca nós tivemos bem assim, amor. Igreja somos nós mesmos. Vamos para algum lugar, hoje não vamos no culto nada. Mas quando está ruim, Elias do céu, nós temos que ir para o monte, que a coisa não tá bonita. Viu como quando está ruim nós somos mais crentes? Se você não for adorador a hora que estiver tudo bem, Deus sempre vai manter as coisas tudo mal.
Se você não entender que você é adorador, estando bem ou estando mal, Deus sempre vai manter as coisas ruins para você, porque é uma forma dele colocar um espinho na carne e trazer você até um culto. Pode ver para você ver, irmão. Chegou 10 leprosos. Nós queremos ser curados, nós queremos ser curados. Não, vocês podem entrar agora na aldeia que vocês já foram curados. Eles foram entrando na aldeia, olharam, estavam sendo curados. Um olhou para o outro e falou: faz quanto tempo que nós não bebemos uma cerveja num bar? Faz quanto tempo não jogam futebol? Faz quanto tempo, mas não lembraram. Faz quanto tempo que nós não vamos na igreja? Você reparou que as pessoas lembram tudo que eles não podiam fazer? O meu irmão falou bem assim: se eu for curado do câncer, a minha vontade é estar numa praia abrindo uma cerveja e bebendo um uísque. Você viu que a vontade dele não é fazer um propósito com Deus. Mas quando você coloca no coração: Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo que eu vou servir o Senhor até o final da minha vida. Eu quero garantir para você hoje essa cura nesse lugar aqui, através dessa palavra. Se você prometer que vai servir ao Senhor, depois de ser curado, curada, Deus te cura hoje aqui. Se não curar pela tua fé, cura pela minha fé nessa noite aqui. Aleluia, glória a Deus. Aí pode vir a dificuldade, pode vir a luta. Quando eu encontrei a minha filha morta numa cama, irmão, deu um estouro na minha cabeça, fez isso na minha cabeça, e saí assim, falei: vou morrer. Quando chegou a noite, o sonho dela era ficar boa para ir no culto. E à noite nós fizemos o culto no domingo na igreja. Quem que dirigiu o culto? Eu dirigi, eu cantei louvores e trouxe uma palavra no final ainda. O meu irmão falou para mim: cuide dele, que ele não está certo da cabeça não, olhe bem ele amanhã para não fazer alguma coisa aí, ou se matar, alguma coisa. As pessoas não entendem que o Espírito Santo entra dentro de nós, e com gemidos inexprimíveis ele entra dentro de você, e ele intercede por você lá no céu, e ele fala: esse é meu filho amado que eu me comprazo. E entra uma presença em você que você nunca sentiu, e parece que você tomou um diazepam, um clonazepam e não sei o que. As pessoas olham para você e não entendem, porque ainda você está pregando, porque ainda você está sorrindo, porque ainda você está cantando, porque ainda você está andando, porque ainda você está fazendo, porque existe um Deus que está contigo em todos os momentos da tua vida. Ele não te abandonou e não te abandonará. Aleluia. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me... Esse hino é pura verdade. As pessoas que têm um vazio dentro dela, elas procuram preencher esse vazio com alguma coisa. Se eu fosse uma pessoa que não servia a Deus, hoje com certeza absoluta, nós estaríamos num bar bebendo para afogar as mágoas. É ou não é? Dá mais uma para mim, mais outra para mim, mais uma para mim, mais outra para mim. Tem um homem em Guapiara lá que anda para a rua, Jair, o nome dele. Ele era caminhoneiro, tinha esposa, sofreu desilusão. Hoje ele anda gritando para a rua em Guapiara e ninguém acredita que ele foi um homem bom um dia. Por quê? Porque a decepção com a vida levou a ele se tornar um mendigo na rua. Tem família e está na rua, não quer nada mais com nada. Mas você que tem Deus, não é momento de parar. Você que tem Deus, não tem por que desanimar. Você que conheceu a Deus, não é momento de voltar para trás, é momento de ir. Por isso que Deus te trouxe aqui, o Germano, hoje para contar o testemunho. Pastor Elias cansou de ouvir, acho que ele pensa: de novo, mas tem gente aqui que está sentindo a presença. Tem gente que está ouvindo e está falando: eu achei que estava com problema, mas estou vendo que eu tenho que voltar embora, criando vergonha e adorando meu Deus, porque Ele tem cuidado de mim. Olha só, irmão, eu sou chamado para cura e libertação, e é nessa área. E minha esposa
fechou todas as portas para ela de emprego, para minha esposa, irmão. É muito interessante isso. Um dia eu vou falar para ela contar aqui. Ela vai contar com mais sentimento, porque foi com ela que aconteceu. Independente se é esposo ou se é o marido, viu? E ela falava para mim bem assim. Ela falou um dia até na frente do pastor Elias. Ele nem percebeu, mas ela falou: o Germano não tem chamado pastoral não. Falou ou não falou, Elias? Deus fechou todas as portas para minha esposa, irmão. E eu não falei: Deus fecha as portas para ela. Fechou todas as portas para ela. Ela estava com um monte de porta de emprego, ganhando muito bem. Ficou sem nenhuma de ninguém ligar para ela para perguntar nem se ela existe. Como que pode? Fechou todas as portas de emprego para mim. De repente ela foi orar a Deus e falar: Senhor, o que eu tenho feito? Deus falou para ela: você só tem que honrar o seu marido, só, mais nada. Chegamos na mesa para almoçar, e ela falou: tenho que conversar com você. O que é, amor? Eu tenho que pedir perdão para você. Eu falei: perdão do quê? Não tem nada a ver. Porque das vezes que eu falei que você não era pastor, das vezes que eu falei que você não tem o chamado, você tem chamado para cantar, eu quero pedir perdão para você. Me perdoa. É uma coisa simples que eu estou contando. Na mesma hora, ligou a primeira pessoa para contratar ela de volta, irmão. Na mesma hora. Você está entendendo o que é honrar a Deus com a sua palavra, irmão? Se Deus está pedindo alguma coisa para você, às vezes você tem que perdoar alguém. Você toma o veneno, quer que a pessoa morra. Eu tomo o veneno e falo: que morra aquele lá. Não vai morrer ele, vai morrer você. Você tem que aprender a perdoar. A coisa mais difícil que tem é você chegar a pedir perdão por aquela pessoa que fez mal para você. Nem é você o culpado, e você chega: me perdoa. Eu quero que você me perdoe. Aí você chega lá, você fala bem assim: mas por que você está pedindo perdão? Eu estou pedindo perdão, mas quem errou foi você. É porque não sei o que, e começa a briga de novo, irmão. É assim ou não é, irmão? Porque ninguém quer perdoar. Quando você quer perdoar, você chega: me perdoa. Por que é? Não interessa. Eu amo você, me perdoa e pronto, acabou. Abraça a pessoa, e no mesmo tempo Deus começa a abrir as portas. O pastor Leandro, lá em Guapiara, da igreja Assembleia do Belém, eu cito o nome, tudo comigo, não tem essa, não. Mas ele falou meio assim. Não é meio assim, não. O pastor Leandro, ficou um negócio meio esquisito com nós em Guapiara, e as portas fechou para mim. Não ligava ninguém para trabalho, nem para pregação, nem para cantar, nem para nada. Quando de repente um dia eu estava numa oficina em Guapiara, ele chegou, e ele foi achando que era um amigo dele. A hora que ele viu, era eu. Rapaz, você que está aí, se apurou tudo. Eu falei: foi bom você chegar aqui, porque nós precisamos conversar. E ele falou: não, eu que preciso conversar com você. Me perdoa agora. Eu te perdoo, você me perdoa também? Me perdoa. Se abracemos lá, irmão. Na mesma hora o meu celular começou a tocar. Na mesma hora as portas se abriram. Você entende que às vezes não é Deus que vai tirar você do inverno, é você que tem que sair. Às vezes tem pessoas que entrou aqui, que o verão está chegando na vida dela, ela não vai conseguir ver, porque passa inverno, passa verão, passa tempestade, passa vendaval e não chega a bonança. Você está entendendo, igreja? Deus está falando no teu coração. Quem sabe hoje vai ser o grito que você vai dar aqui. Não se assuste, viu, pastor Elias? É o grito tipo dizendo: estou sendo liberto aqui. Irmão, ninguém nunca sentiu vontade de chegar numa estrada vazia e dar um grito para extravasar? É esse grito que Deus está mostrando que você vai dar nessa noite aqui. Amém, igreja? A tempestade passou. É uma porta que está separando a pessoa do mundo lá fora. Eu quero ficar aqui dentro. Eu não quero viver. Eu quero ficar aqui. Não me incomode. Eu não quero sair daqui. A minha vida é dentro desse quarto. Eu quero ficar morando aqui dentro. Eu não vou sair daqui. O que te impede de sair? Ninguém. Abrir a porta e sair. Deus vai te dar força para sair desse quarto nessa noite. Deus vai te dar força para sair dessa escuridão nessa noite. Aquilo que tem te levado para a escuridão, aquilo que tem te arrastado para trás, Deus vai te dar graça e vai te dar força para sair. Aleluia, glória a Deus.
Aí você pensa, na onde que eu vou encontrar força? Na onde que eu vou conseguir sair dessa escuridão? Aí Salomão está falando: eis que passou o inverno, passou a tempestade, passou a chuva, passou tudo, está chegando a época das flores. E ele fala assim, ó: você pode não estar escutando, mas eu que estou pregando aqui, até os passarinhos já estão cantando nas árvores ali fora. É loucura, irmão. Eu vivo essa loucura aí, irmão. Eu vou para Piaí sozinho, eu vou 5:30 da manhã trabalhar lá em Piaí, irmão. E eu vou viajando. Quando eu vou de moto, eu vou viajando, cantando louvor e falando com Deus, e olhando as coisas. E vou de carro, eu vou falando com Deus e viajando, irmão. Porque Deus fechou uma porta para mim e abriu outra 100 vezes melhor, irmão. E se Ele não tirasse eu da porta, eu não ia sair, irmão. Sabe por quê? O comodismo. Está cômodo para você no Rio Querite, com os corvos trazendo alimento. Corvo é coisa boa, irmão? Diz que ele trazia carne de primeira lá do palácio. Essa é a história. Mas eu prefiro ser alimentado por Deus do que por corvo ainda, irmão. Eu quero que o próprio Deus venha e coloque a mão sobre mim. Não precisa mandar corvo, não precisa mandar no rio para ficar tomando água. Eu quero tomar Coca-Cola. Coca-Cola pode ser do diabo para quem não comprou. Eu comprei, ela é minha, não é do Satanás mais, viu, irmão? Ah, o energético é do diabo. Era do diabo antes de eu comprar. Eu comprei, paguei com o meu dinheiro, é meu. Tudo que você comprou é seu, irmão. Tudo que está na tua casa é abençoado por Deus. Não deixe Satanás tomar conta da tua casa, porque você é dono de tudo que está lá. Chega lá hoje e fala: Satanás, você não é dono de mais nada aqui. O seu lugar não é mais aqui. Você vai embora dessa casa. Eu recebi uma palavra profética, que o tempo de cantar chegou para essa casa, chegou para essa família. Vai embora, porque o seu lugar não é mais aqui. A briga não vai ficar mais aqui. A discórdia não vai ficar mais aqui, a dificuldade não vai ficar mais aqui, a luta não vai ficar mais aqui. Satanás, pega o que é teu e vai embora para sempre, porque a palavra do Senhor é vida, é vida, é vida, é vida. Porque não devemos brincar com Deus, irmão. Nós estamos separados do mundo espiritual, com o mundo carnal e com o mundo físico, demoníaco aqui que nos separa. Nós estamos rodeados de tanta batalha espiritual que você não vê. Demônio querendo matar. Por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. 11.000 demônios, irmão. É uma batalha. Dá para você entender? 1000 cairão ao teu lado. Quantos na direita? 10.000 à tua direita, e você não será atingido. 11.000 demônios, irmão. Isso é bíblico, irmão. E Deus fala que você não será atingido se estiver nele. Mas os demônios estão ali. Diz que o leão, ele está rugindo como o leão ao derredor, tentando tragar, tentando destruir. Por que que toda palavra que o Satanás manda é: se mate, largue do marido, pare com isso, pare com aquilo, saia do emprego? É só coisa ruim. Nunca ele vai falar para você: troque do emprego melhor. Satanás não. Largue do marido. Daí a mulher larga do marido. Sabe o que o Satanás vai falar para ela amanhã? Você não vive sem ele. É loucura ou não, irmão? Como que você vai fazer sem o seu marido agora? Ele que dava alimento, ele quer perturbar, irmão. Aí você volta de novo, ele fala: aí você vê, não dá valor para você, larga de novo. Você vê que você fica tipo uma sanfona, e a sua vida está tipo uma sanfona. Não adianta você trocar 50 vezes de mulher, se você não mudar o seu jeito de ser. Você pode trocar 25 mulheres, que a próxima vai ser a mesma história, como se estivesse reescrevendo a mesma história, porque o problema está em nós, não está na próxima. Então, se Deus deu uma chance de você ter uma nova esposa, um novo marido hoje, valorize aquilo que Deus colocou na tua mão. Mude você o teu caráter, mude você a tua vida, mude você o teu jeito de ser. Adore a Deus do jeito que é para ser adorado, obedeça a Ele do jeito que é para ser obedecido. Já conversei com pessoa que ele fala bem assim: é a 4ª mulher que eu estou com ela. E daí, como que é? Pior do que a primeira. Então não devia ter largado a primeira, irmão. Você está entendendo a palavra hoje aqui, irmão? Precisa explicar melhor? Ou precisa apontar o dedo, dar um de Tiago Carpati, mandar colocar de pé e fala: estou pregando aqui. Não precisa, né, irmão? Deus está falando no íntimo seu hoje aqui. Tem pessoas que estão amarradas em um perdão. Já vou recapitular e já vamos embora.
Tem pessoas que estão amarradas na falta de um perdão e a vida sua não prospera. Você vai mandar mensagem para o pastor Eli, vai falar: fale para o pastor Germano, que depois que eu liguei e pedi perdão, caiu uma amarra dentro da minha casa, e foi aberto todas as portas, escancararam lá. Eu vou finalizar com essa historinha, irmão, que é, o pastor que é pastor Elias, aqui é a historinha que, contada desde pequeno nas igrejas. O demônio chegou na casa de uma pessoa e falou: ó de casa, é o demônio, vocês estão entendendo, irmão? Posso entrar? Não pode, em nome de Jesus. Chacandarabacala, aqui você não entra. Handacai, andaca, aqui não entra não. Aqui tem o Espírito Santo. Nossa, amanhã eu volto. Ele é insistente, irmão. Você acha que Satanás ele vai mexer com você quando você está espiritual, irmão? Você acordou hoje em jejum. Satanás nem é louco de ir lá bater na sua casa. O homem acordou em jejum hoje. Vamos passar longe, vamos tomar tubaína lá embaixo, que aqui hoje está tudo protegido, que o homem está. Mas você não é super-herói. Chega o dia que você está mal, Satanás ainda continua sendo Satanás e você está mal. Ele chega na sua casa, sabe como você está? Você recebeu uma notícia ruim, e quem você mais amava foi embora, ou alguém morreu da tua família, e Satanás não parou de bater, e ele volta lá novamente. Ou de casa, e aquela pessoa que era pentecostal, cheia do Espírito Santo, agora ela fala: o que você quer de uma vez por todas? Eu quero só aquele preguinho que está dentro da sua casa. Por que você não falou antes? Pega o preguinho para você. E ele fala: não, outro dia eu volto buscar. Vá não sei para onde, porque já não está espiritual mais, irmão. Eu não aguento mais essa vida. E começa as murmurações, as reclamações. Que vida é essa? Deus nem existe. Que vida que eu estou levando? Olha a família que o Senhor me deu, olha a casa que o Senhor me deu. Tem gente que está vivendo muito melhor. Daí você vê a foto de uma família na praia, você fala: estão tudo na praia, eu não estou. Sabe o que significa murmuração? Paralisia. Paralisa tudo que já não estava dando certo, já não vai dar mais mesmo. Aí Satanás traz todas as carniças que ele tem, os problemas, e entra na casa. E agora ele bate na porta, irmão? Não bate, porque ele tem o preguinho que você deu lá dentro. Ele pendura na parede, e você tenta arrancar e não consegue, porque você tem que lembrar qual foi o preguinho que você deu, que fez deixar ele entrar dentro da tua casa. Resumindo, irmão, o que será que tem deixado Satanás entrar dentro da tua casa, irmão? Qual é a brecha? Qual é o problema? É a pornografia? O que entrou lá? Falta de perdão? É noite de cura. Não temos como nós viver um ano melhor se você não mudar. Não tem como você viver um ano de prosperidade se a sua vida não mudar. Se você continuar sendo a mesma pessoa nesse ano, vai ser o mesmo ano passado vivendo nesse ano. A depressão vai embora porque você vai enxergar a brecha que você deu. A ansiedade vai embora porque hoje você vai sair daqui com os seus olhos espirituais abertos e vai enxergar: era só aqui. Por que eu não mudei essa peça? Por que eu não fiz essa estratégia? E Deus vai dar estratégia para você. Aleluia. Se coloque de pé, irmão. Irmão e irmã, não deu meia-noite ainda. Você entrou aqui, só Deus sabe. Meu pai ficou 15 dias em Sorocaba, e ele ia amputar as duas pernas dele, por aqui, 94 anos de idade. Falaram: você escolhe como filho amputar a perna do seu pai? E eu falei bem assim: qual que são as opções? A opção é amputar as duas pernas aqui, ou morrer paliativo, deixar ele morrer sem dor. Você dá os remédios para ele, vai esperando ele morrer devagar. Eu falei: meu pai não merece ser amputado as duas pernas dele, eu escolho que ele vá morrendo devagar então. Mas o que você quer dizer com tudo isso? Meu irmão tem depressão, crise de ansiedade. E quando nós ficamos em Sorocaba lá,
juntos há 15 dias, a vida dele melhorou, só por ter mudado de ambiente. Você está entendendo o que é o ambiente da sua casa, irmão? Aí você fala, minha casa é um lar. Será, irmão? Quando você entra na casa, briga, sai da casa, fica tudo bem. É eu que estou falando, é o Espírito Santo, irmão? Você sai da tua casa, parece que você está num novo ambiente, mas quando você volta para casa, é chegar na casa, a criança muda, é chegar na casa, o cachorro muda de jeito, é chegar na casa, a mulher fica diferente. Ué, nós estávamos passeando, o que aconteceu? Meu irmão ficou no ambiente de Sorocaba comigo 15 dias, pastor Elias. Ele ia medir a pressão dele sempre era 19, ele ia medir a pressão 10/8, ele falava, mas que coisa, parecia que ele estava com saudade da pressão alta. Eu falei, ué, não pode, a sua pressão está boa? Mas é impossível. Ia medir o diabetes baixo, ele tem diabetes alto, a diabetes baixa. Mas o que é isso? O ambiente. Deus está falando com pessoas aqui que tem que mudar ambiente lá dentro. O ambiente tem que ser mudado, e quem faz o ambiente é você. O que você tem colocado dentro da tua casa? Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que ficava em mim, minha vida foi transformada. Você que Deus falou com você hoje, sai do teu lugar correndo. Não espere, venha correndo, que amanhã eu tenho que levantar às 5 horas da manhã de novo. Venha correndo que eu vou orar por você. Essa depressão, essa ansiedade, dá o grito hoje aqui. Se der vontade de pular, pule. Se der vontade de correr, corra. Se der vontade de gritar, grita. Se der vontade de sorrir, de gargalhar, dá sua gargalhada hoje, porque é o tempo de sorrir, o tempo de cantar está chegando hoje. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eu não te troco por nada. Xerebalaga sore calabandarabacho. Atire a pedra que
receba, receba. Cheio, a tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Faltava em mim, minha vida foi transformada. Alabacalabaçu, anamacandalabacalabaçu. Receba. Ei, canalabachoreta. Amanda calabachor. Ei, canalabacalabachor. Vem, Espírito Santo, vem, toma, Espírito Santo, vem, chega, mandarabacho. Deus declara mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Vem. E o Cordeiro que por mim um novo tempo. Flores. não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que Calaba. se entregou, e os meus
que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Vida foi transformada. Ei, calabacalabas. Ei, labacachori, Que canta. era sempre Ei, labacacalabacalabachô. Que terebe cantori de calabasca. Eu chego com resposta. Está tudo sendo mudado hoje. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é assim? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. No Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Tua
sem pecado não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que Deus se entregou, os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou Ei, e os meus pecados levou. eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. eu não te troco por nada. Não há espaço para outra coisa a não ser o Espírito Santo. Não há espaço na tua vida a não ser o espaço para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, preenche toda tristeza em alegria, toda tristeza em alegria. O Espírito Santo vem com resposta hoje. O Espírito Santo tem resposta hoje. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até hoje. Até hoje, diz o Senhor. Andarabatassou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Se amassara, Pastor Elias, foi quebrado muita coisa aqui hoje, viu, irmão?
É como se você chegasse na sua casa hoje diferente, e você chegasse na sua casa e lá também está tudo diferente. Amém? Aí o que nós temos que fazer? Não deixar sujar de novo. Por que o inimigo põe vontade de não limpar a casa, vontade de parar, desânimo? Porque a vontade dele é parar você. Foi quebrada maldição aqui hoje, hereditária, obra de macumbaria que foram feitas. Pessoas estavam sentindo dores no corpo, e não só uma, um monte de gente ia em médico e falava: a dor é aqui, faz um exame, não sabe o que é, pastor Elias, olha lá e fala: mas você não tem nada. Vai para casa, é dor na perna, vai dormir, é dor não sei na onde, é dor na cabeça, toma remédio, toma remédio. A macumbeira caiu por terra hoje, amém? A maldição caiu por terra hoje, amém? Toda a batalha espiritual contra a tua casa, contra a tua vida, está sendo colocada aos pés da cruz nessa noite. Essa briga que veio de nada na tua casa para separar, você ama a tua esposa, o marido ama você, quem tem que ir embora é Satanás, não é você da casa, não é o esposo. A discórdia vai indo embora, e o acordo está chegando hoje, para Deus fazer um milagre dentro lá. Amém, irmão? É a mesma coisa que tivesse a casa limpa e você fosse lá e pegasse toda a sujeira para trazer de novo. Não traga, irmão. Eu vou finalizar com isso. Meu cunhado parava os carros dele numa esquina, e sabe o que ele fazia? Encostava o carro, pegava todo o lixo que tinha dentro dos tambor e colocava dentro do carro, porque ele gostava de estar levando as coisas sujas embora, irmão. Você que foi limpo hoje aqui, não queira levar coisa suja mais lá. Se estava tendo coisa errada lá, vai mudar hoje, porque o Deus que foi com você está sendo amanhã de novo, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, o nome dele é glorificado aqui. Oh, glória!